Boa tarde, primeiro ano, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei que hora que vocês vão estar assistindo isso aqui. O vídeo é muito simples, sem muito efeito audiovisual, mas no intuito, na proposta de explicar e facilitar o entendimento da matéria, né? Se não facilitar o entendimento, se surgirem mais dúvidas, que posteriormente vocês possam estar me procurando e tirar essas dúvidas, ok? Então assim, é simples, né? Vamos começar com Platão, depois nós vamos em outro vídeo com Aristóteles, depois com o Renascimento. Sim, rapidamente, só para recapitular a história, né? Platão é discípulo de Sócrates e Platão ele inicia a sua reflexão filosófica política, com um certo descontentamento com o caminho da filosofia política ateniense, né? Ele vai dizer que essa filosofia, essa política, ela está em decadência, porque foi a mesma que julgou e condenou o seu mestre à morte, né? E ele considera o seu mestre o mais sábio dos homens, né? Então, como pode um mestre que propunha a verdade, o bem para as pessoas, esse é condenado, né? Então ele vai propor, ele vai refletir um modelo diferente de filosofia e de política para a polis grega, né? Atenas. Então, assim, a base da sua filosofia, a teoria do conhecimento, certo? Ele vai falar assim, não está explícito no texto, mas ele fala que se as pessoas elas condenam aquilo que é verdadeiro, é porque elas não sabem o que de fato é a verdade. Se elas não sabem o que de fato é verdade, é porque elas estão totalmente dominadas pela ignorância, certo? Ou seja, essas pessoas são dominadas por conceitos falsos e muitas vezes elas não estão preparadas para ouvir a verdade ou ouvir qualquer coisa diferente daquilo que elas acreditam. Seguindo, nessa perspectiva da teoria do conhecimento, natureza da realidade a ser conhecida. O que ele fala assim? Natureza da realidade a ser conhecida. O que é realidade? Realidade é aquilo que é real? Ou real é aquilo que é realidade? Lembra que nós vimos isso em sala de aula? Essa perspectiva? A realidade, ela é uma instância abstrata ou é uma instância concreta física? O que ela é? Vamos analisar assim, nós só sabemos aquilo que é real, pois nós estamos inseridos na realidade. Ou seja, realidade é o conceito de ideia, enquanto o real é o conceito físico. Eu só sei que aquela coisa é aquela coisa porque eu tenho ideia de que aquela coisa existe. Ou aquela coisa somente é captada enquanto coisa porque eu tenho ideia de que ela está ali, certo? Depois nós vamos voltar nisso aí. E aí ele tem a proposta da teoria do conhecimento na questão do senso comum, né? Imagem e opinião, aquilo que todo mundo acredita, todo mundo tem uma imagem, uma opinião de que aquilo é o certo, mas não sabem o porquê que é o certo, ou nem sabem ao certo se aquilo é o certo, se aquilo é a verdade. O que ele vai querer dizer também é uma verdade sustentada por uma mentira, e qual verdade é capaz de sobreviver, sobressair se ela é fundamentada em uma mentira. Imagine uma casa construída em cima de uma areia movediça. O que acontece com a casa? Ela vai sucumbir, ela não vai aguentar, as suas estruturas não vão aguentar, não vai resistir. Assim é a verdade. A verdade ela deve ter uma consolidação, uma fundamentação de verdade, né? E para tanto é preciso então um senso crítico. O que é o senso crítico? Uma intuição intelectual, ou seja, a pessoa, por meio dela mesma ou por meio de um processo de experiência de vida, ela começa a entender que algumas coisas que ela supunha ser verdade não passavam de opiniões. E ela começa a
por um processo de análise. Então, a intuição é um processo individual de análise. Ok? E, geralmente, pessoas que passam por esse processo individual de análise são pessoas mais difíceis de serem manipuladas. Nem tudo que parece ser de fato é. Nossos sentidos podem nos enganar. Ou seja, muito daquilo que nós achamos que de fato é, pode não ser. Aquilo que nós temos como crença, muitas vezes é uma crença desfocada. Ela não tem um foco verdadeiro. Ela é desfocada, ela é ilusória. Depois nós voltamos isso aqui. Então vamos lá, passando. Pá. Então, quando ele fala que as pessoas acreditam em coisas falsas, as pessoas acreditam, nós temos aqui na caverna, né, a área da crença, a área da ilusão. Né? Então, quando ele propõe esse texto, né, a alegoria da caverna, ou o mito da caverna, dentro do livro A República, e o livro da República é um livro sobre política. E nessa perspectiva ele fala assim, a política está cega, as pessoas estão cegas, as pessoas estão perdidas. Né? E se vocês forem analisar, um pensamento antigo, né? Quem aí gosta de ouvir crioulo, modernidade, né? Então a música dele que ele fala assim, as pessoas não são más, elas apenas estão perdidas. Ou seja, as pessoas elas estão perdidas, elas estão no mundo ilusório, elas estão muitas vezes em uma crença errada das coisas, não crença no sentido religioso, elas estão perdidas, elas estão sem foco. Né? Então a caverna ela pode representar várias relações com o mundo moderno, com várias áreas, televisão, cinema, meios de comunicação, manipulação da mídia, pode representar várias coisas. Mas a base de tudo isso, é que ele vai falar, que essa caverna representa muitas vezes o estado mental do ser humano, o que ele tem na sua cabeça. Então a caverna é um lugar de ignorância, certo? Você tem pessoas aprisionadas nesse lugar de ignorância, ou seja, ele quer dizer, nós estamos aprisionados dentro da nossa própria ignorância. São as nossas ideias que movem as nossas vontades, são as nossas ideias que movem o nosso corpo. E quando nós estamos aprisionados numa ideia, nós vamos ser movidos de acordo com aquela ideia. Logo, nós somos prisioneiros de nós mesmos. Por isso que ele diz, o corpo é cárcere da alma. Né? Quando a caverna é um lugar muito escuro, mas tem uma abertura, geralmente aquilo que é projetado que passa em frente dessa abertura da caverna, isso é projetado na parede, aquilo que todo mundo vê sendo projetado na parede como sombra, as pessoas acreditam que isso seja uma verdade. Okay? Até que um dia uma dessas pessoas consegue sair da caverna, vocês podem perceber aí pelo gráfico que ele sai da área de ilusão, ele passa pela área da crença e ele chega na razão. Opa, aquilo que eu estou vendo não é, aquilo que eu estou lendo não é verdade. Aquilo que me contaram desde criança me parece que era um monte de bobeira. E aí ele vai saindo da caverna, ele chega a uma área que é a área da filosofia, que onde é a área que ele começa a descobrir a verdade. Ou seja, aquilo que ele via não era verdade. A sombra não é o objeto. A sombra é apenas projeção do objeto. Fala assim, mas o que dá a capacidade de saber que o objeto é objeto? A luz. E aqui a luz entra como figuração, né, como uma comparação da razão. Ou seja, quando que eu sei que alguma coisa de fato é alguma coisa? Quando eu passo pelo processo de análise intuitivo, eu começo a refletir que aquilo é de fato aquilo e não é uma ilusão. Ok? Se não ficou claro, vamos lá. Seguindo, a caverna então pode ser um lugar do senso comum, o que está fora da caverna, o senso crítico, certo? É a busca do saber racional. E também temos um outro esqueminha aqui interessante, vai falar sobre isso. Né? Nós temos a sombra projetada, mais uma questão, pode ser, tudo aqui tem a ver com ilusão. Sombra própria, ou seja, a pessoa tem sombra própria, ela é capaz de olhar para ela mesma e muitas vezes ela nem sabe quem ela é. A sombra projetada, se ela não sabe nem quem ela é, ela vai ter dificuldade de entender o que existe fora dela. E a área iluminada fica do outro lado.
Ou seja, a saída da caverna é a saída desse estado de dormência, muitas vezes de ignorância mental, e a chegada ao lugar da luz. E quando a pessoa chega à luz, ela consegue enxergar onde ela estava. Ou seja, somente quem sai da caverna realmente vai entender que ela estava num lugar de alienação. Acho que tem um outro exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu já mostrei para vocês. Acabei de mostrar. É que eu ia rabiscar aqui, mas deixa para lá. Tá. Beleza. Tá. Seguindo, deixa eu voltar aqui que fica melhor para vocês entenderem. Eu falo assim, a realidade é composta de ideia. Ou seja, mais uma vez, isso aqui é a prevalência da alma sobre o corpo, da ideia sobre a matéria. É dualista. Corpo, matéria, alma, verdade, ideia. Eu falo assim, a cadeira, ela tem sentido em ser cadeira porque existe uma ideia de ser cadeira. A cadeira deixaria de existir se não tivesse a ideia do que é cadeira. Eu só olho para uma cadeira, sei que ela é cadeira, porque existe uma ideia sobre tal, uma identificação sobre tal, uma forma sobre aquilo. Ok? Então, o que dá sentido às coisas é isso. Por exemplo, o nome disso aqui. Eu não vou dizer o nome, vocês sabem o nome. A partir do momento que vocês já sabem o nome, vocês não fazem uma ligação mental entre o nome e o objeto e não surge a ideia. O que ele quer dizer é isso? A palavra só tem sentido por causa da ideia e assim o objeto. E esse sistema filosófico é chamado como idealismo, né? É a prevalência da ideia sobre a realidade, né? Pode ser chamado de idealismo ou racionalismo. Aí vem aquele outro esqueminha que é exatamente aqui, aquela questão sobre, né? Então, se a ideia é a alma, então eu devo exaltar a alma, porque essa que é a única capaz de encontrar a verdade. Nossa, hein? Fui pra caramba isso aqui, mas vamos lá. Deu pra entender, né? Verdade. Essa é a única capaz de entender o que é a verdade. Ok? Sendo assim, muitas vezes o nosso corpo ele está aprisionado por ideias antigas. E essas ideias antigas podem nos prejudicar em busca dessa nova verdade. Então eu devo mortificar. O que é mortificar? Anular o meu corpo. Não deixar que as minhas paixões dominem meu corpo. Porque eu devo buscar a verdade. Isso aqui não precisa ver, não. Nem isso aqui. Aí volta a questão que eu falei para vocês. Olha lá. A ideia prevalece sobre a matéria. Ok? Primeiro a ideia, depois a matéria. Certo? E para finalizar, tem um outro esqueminha aqui, deixa eu ver aqui. Sobre a questão da filosofia política. Ele divide a sociedade, né? Eu coloquei como um corpo, mas vocês podem pensar isso aqui como uma pirâmide. Mas poderia ser uma pirâmide. Né? Isso ficou legal pra caramba. Beleza, certo? Alma racional. Vocês só tem que entender assim. O que é a alma racional? A alma racional é aquela que tem conhecimento sobre o melhor para a cidade. Então seria os filósofos que deveriam governar, que eles teriam a ideia melhor sobre isso. Depois, a alma irascível ou colérica é a alma que defende o corpo, ou seja, é a alma que defende a sociedade. Então essa é a classe dos guerreiros que protegem as cidades. E depois tem a alma concupiscente, que seria, concupiscente é a alma da vontade, que seria os camponeses, o restante da população, que seria a alma que movimenta a sociedade. Ok? Está dividido assim em pirâmide, mas Platão ele não diz que essa aqui
é melhor que a segunda e melhor que a terceira, ou que a terceira é inferior às duas acima. Não, ele quer dizer que elas estão divididas em sentido de hierarquia, mas não é uma hierarquia de desigualdade, certo? Então, o primeiro ano é isso, a explicação. Eu espero ter ajudado muito vocês. Assistam o vídeo, estudem e depois mandem dúvidas, ok? Muito obrigado.